Queridos, nós estamos nesta série chamada Casos de Família. Casos de Família. A ideia é pensarmos nas nossas famílias, a partir das famílias que são apresentadas na Escritura. Na nossa última mensagem, nós vimos que a família é essa parábola viva da graça de Deus sobre nós. Vimos que a família é esse lugar onde Deus é representado, onde a imagem de Deus é reproduzida e onde nós refletimos neste mundo a graça de Deus. Deus nos fez a sua imagem para sermos estes que refletem essa imagem nos ambientes onde nós vivemos. E de uma maneira tão completa, a família assim é, na diversidade entre homem e mulher, que juntos se tornam uma unidade, à semelhança da própria Trindade, diversa e una. Mas nós pensamos também, no último tema desta série, como a queda afetou a dinâmica familiar, afetou os nossos relacionamentos, marido, esposa, pais e filhos, irmãos, e vimos o quanto este relacionamento quebrado só pode ser restaurado na pessoa de Cristo Jesus. A esperança em Cristo para as nossas famílias. E a Bíblia nos mostra muitas histórias interessantes, importantes, fantásticas, grandiosas, mas também está repleta de famílias quebradas. Não há uma família que a gente possa olhar para a Escritura e dizer, esta foi uma família perfeita. Nenhuma. Porque desde a queda, nós experimentamos em todas as áreas da nossa vida, inclusive na família, o toque da queda, o toque do pecado. Por isso há uma máxima: não existe família perfeita. E a Bíblia está repleta de gente. E por estar repleta de gente, está repleta de dramas, de dificuldades. E a ideia desta nossa série é conseguirmos olhar, ao longo do relato de Gênesis, algumas famílias e algumas dinâmicas familiares, para percebermos o quanto nós não somos diferentes deles. E o quanto a mesma misericórdia que estava disponível para eles, está disponível para nós. E na última mensagem, então, pensamos na queda, na quebra do relacionamento entre os nossos primeiros pais, que foi seguido de mais e mais dramas familiares. No capítulo 4 de Gênesis, por exemplo, nós vemos irmão matando irmão. O primeiro homicídio é numa relação de fraternidade. Na verdade, o primeiro genocídio, né? Porque a Bíblia fala que tinha Adão, Eva, Caim e Abel. Aí Caim matou Abel, matou 25% da população mundial, né? Primeiro genocídio. E isso aconteceu num ambiente de culto. Eles foram entregar a adoração a Deus, e um fez algo que desagradou ao Senhor, e Deus disse, olha, se você fizer certo, você vai ser recebido. Mas Caim preferiu a violência, preferiu a morte. E de Gênesis 4 em diante, o que nós vemos é a proliferação da maldade. Geração após geração, a maldade vai crescendo e culmina na decisão de Deus de dar um reset. E Deus preserva uma família, a família de Noé. Mas logo depois de Noé e sua família terem sido salvos daquele dilúvio, saem daquela arca e já tem mais drama familiar. E o Adão 2.0, por assim dizer, também erra. Noé erra, a família erra, bagunça, 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 que vai culminar em Gênesis capítulo 10, 11, na construção de uma torre, em ofensa a Deus. Que Deus disse, olha, vocês se multipliquem, se espalhem pela terra, para que esta minha imagem seja vista por toda a terra. Mas o que a humanidade fez? Não, nós vamos nos juntar, vamos ficar num lugar só, vamos construir uma grande torre que chegue até os céus, para que possamos alcançar a Deus, para que não sejamos dispersos. E uma grande obra da engenharia foi usada como um desafio, como afronta ao Senhor. E Gênesis 11 termina, se você está com a sua Bíblia aberta, Gênesis 11 termina com uma genealogia. Desde o versículo 10 em diante, fala-se da genealogia de Sem. Mas o que nos importa para essa noite está aí no versículo 27 em diante, que diz, essa é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã
morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão quanto Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era infértil, ou estéril. Não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e a sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Esta mudança, esta genealogia, está dando um tom para nós. Está dizendo, vamos começar uma nova história. O Gênesis é o livro dos inícios, por isso Gênesis. E nós vemos o início de muitas coisas aqui. E uma coisa que marca estes inícios são isso que a gente geralmente deixa de lado quando está lendo a Bíblia, né? Genealogia. Não sei você, confessa aí. Na sua leitura corrida da Escritura, chega na genealogia e fulano gerou fulano, que gerou fulano, aí você pula, não é? Fala a verdade, confessa seu pecado. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas as genealogias são muito importantes. Isso acontece inclusive aqui no capítulo 11, dessa genealogia de Terá, porque ela está apontando para uma nova história, para a história desse homem chamado Abrão. Abrão, dentro dessa dificuldade toda, deste mundo que está cada vez mais pecaminoso, destrutivo, agora Deus vai chamar uma família para que por meio desta família haja bênção em toda a terra. E é assim que começa o capítulo 12. Diz, versículo 1, então o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos, comprados em Arã, partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. E o verso 7 diz, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse, à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Aqui nós estamos vendo esta história sendo apresentada para nós. Deus se importa com um homem, ou melhor, Deus se importa com uma família, e faz uma promessa a essa família, por meio de vocês, virá algo, ou virá uma descendência que abençoará todas as famílias. Começando pela sua família, há algo que vai acontecer, que vai atingir todas as famílias da terra. E aqui nós vemos este homem, Abrão, e a sua mulher, e os agregados, caminhando, debaixo de uma palavra de Deus. E é muito fácil nós nos emocionarmos com Abrão. Abrão, homem de fé, um homem que Tiago vai dizer, em Tiago capítulo 2, versículo 23, que ele foi chamado de amigo de Deus. Imagina você ser chamado de amigo de Deus. Quem foi Rafael? Rafael foi um homem conhecido por ser amigo de Deus. Foi assim que Abrão foi conhecido. A Bíblia o chama de o pai da fé, um homem de fé. Abrão é apresentado na galeria dos heróis da fé. Sara é apontada como um exemplo de fé e fidelidade. Mas não é só de louros, não é só de coisas bonitas que vive a história de Abrão. Abraão fazia parte de uma família, quebrada assim como a sua e como a minha. E Abrão tinha aí vários dilemas a serem enfrentados, dilemas que nós ainda continuamos a enfrentar. Um homem de fé, sim, ele ouviu a voz do Senhor e, cumprindo a vontade do Senhor e a palavra do Senhor, deixou tudo o que ele conhecia. Deixou para trás a sua família, deixou para trás a sua terra, a sua fama, e fez assim como muitos de nós que aqui estão. Talvez você, assim como eu, não nasceu em Londrina. Assim como Abrão, somos imigrantes. Estamos em outro lugar, talvez longe da nossa família, longe de tudo aquilo que nós conhecemos, da identidade que nós criamos, daquilo que estava ao nosso redor.
Muitos são os que mudam de cidade por questões de trabalho, por questões de estudo. Abraão está se colocando numa posição de imigrante para obedecer à voz do Senhor. Então há um desafio que é cumprido. E veja, nós estamos falando de um tempo em que não existia Bíblia. Moisés vai ser o que vai escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, e isso vai acontecer daqui a mais de 400 anos depois disso aqui. Não havia palavra de Deus. Havia uma revelação de Deus que era pequena, que era crescente. Aquilo que Abraão tinha foi aquilo que Deus falou. Não tinha um código de ética, não tinha os 10 mandamentos, não tinha o Pentateuco, não tinha a Bíblia. O que ele tinha era aquela impressão no seu coração por ter sido feito à imagem de Deus, portanto, isso todos nós temos. E agora uma revelação especial de Deus dizendo: Abraão, eu vou fazer algo grande com você. A sua família vai ser abençoadora de todas as famílias da terra. Mas aqui há um homem com seus dilemas e uma família com seus dilemas. E logo na sequência, o que nós vemos aqui já é problema. Olha o verso 10. Diz que houve fome naquela terra e Abrão desceu ao Egito para ali viver por algum tempo, pois a fome era rigorosa. Abrão teve medo. Deus disse: Abrão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E um pouco antes desse texto que nós vimos, aqui no versículo 8, 9, vai dizer que ele chega em Canaã e Deus diz: é aqui, é neste lugar que a sua família, a sua descendência vai crescer, este lugar é seu, estou dando para você como possessão. Mas aí no versículo 10, vem fome sobre toda a terra, e Abraão corre para o Egito. E isso foi um grande problema na vida de Abraão. Aquele que confiou para sair, sequer consultou a Deus se deveria ou não ir para o Egito. Ele recebeu uma orientação do Senhor, que ele seria uma bênção, que teria uma terra, seria um grande povo, mas agora, diante do inesperado, diante do desafio, Abraão tem medo e, na sua autossuficiência, toma uma decisão que vai trazer grandes problemas para a sua família. Essa história parece muito com uma outra história que acontece lá no livro de Ruth, que diz o texto que Ruth era casada com um homem, tinha seus filhos, e chega um tempo de fome em Belém. E ela vai com a sua família para Moabe, uma terra que Deus disse: nunca pisem em Moabe, porque o povo lá é perverso. Mas diante da dificuldade, diante da fome, tomaram uma atitude sem consultar o Senhor, uma direção do seu próprio coração, tomando sobre si as prerrogativas de dirigir a sua vida, mesmo crendo em Deus. E o medo os levou a tomar essa decisão. Diante do incerto, assumiram o controle. E essa viagem traz problemas em casa, traz problemas com os agregados, traz problemas com o povo no qual eles passam a estar, traz problemas depois, porque decisões tomadas em momentos de medo, sem consultar ao Senhor, têm este poder de nos fazer tropeçar e de nos fazer machucar aqueles que estão ao nosso redor. Foi o medo que levou Abraão para o Egito. E quantas são as vezes, queridos, que o medo nos leva para a autossuficiência? Quantas são as vezes que nós, em nossas famílias, nós que cremos em Deus, cremos que Ele cumprirá as suas promessas, só não estamos seguros com o como Ele o fará. Cremos que Ele é bom, mas nem sempre cremos que os caminhos que Ele escolhe para nós são os melhores. E às vezes queremos tomar as nossas próprias decisões à parte de uma consulta a Deus, à parte de uma decisão que venha de uma direção de Deus, à parte da oração, à parte dos conselhos, à parte de buscar a palavra de Deus para as decisões que são importantes na nossa vida. E isso leva problemas. Olha o versículo 11. Quando estavam chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: essa é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Abraão por sua causa. E Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos e servas. No Egito, no lugar errado, Abraão toma atitudes erradas.
E Abraão mente. Sara mente com Abraão. E a mentira é algo que na dinâmica da vida pós-queda é algo tão corriqueiro. Talvez nós não entendemos mentira como de fato a Bíblia nos mostra mentira. O engano. E o engano, ele pode ser desde uma mentira que se conta, até uma verdade que é oculta. Uma meia-verdade que é contada. E dentre os problemas aqui na vida de Abraão e sua família está a mentira. A mentira reiterada. E por que é que Abraão mente? Por medo. Por egoísmo. Ele diz: Sara, você é muito bonita. E eu posso morrer por causa disso. Então vamos mentir para eu preservar minha vida. E quantas são as vezes, queridos, que nós achamos que a melhor solução para nos preservar é um caminho em oposição a Deus. É uma escolha pela mentira. A falta de fé em Deus. E nesse caso, a falta de fé em si mesmo. Ou melhor, Abraão tinha tanta consciência da sua incapacidade que ele se apegou nessa incapacidade e não na capacidade de Deus. Deus disse para ele: eu vou te abençoar, Abraão. Mas Abraão está com medo de morrer. Espera aí, mas Deus disse que ia abençoar e que ele seria uma grande nação, e ele nem tinha filho ainda. Como ele vai ser uma grande nação se ele morrer? Ele nem se lembrou da promessa de Deus, ele simplesmente tomou atitude com medo. Eu quero preservar a minha vida. E quantas são as vezes que nós tomamos decisões egoístas para preservar a nossa vida, para preservar a nossa pele, por falta de fé em Deus, e por mais fé na nossa incapacidade de resolvermos as situações, ou de controlarmos as situações. Abraão pensava: eu não poderei me defender de Faraó. Mas ele também não pensava: Deus me defenderá de Faraó. E Abraão mente. E a mentira colocou a sua família em risco. Sara é levada para a corte de Faraó para fazer parte do harém de Faraó. A promessa de Deus agora, nessa narrativa, parece que está em risco. Abraão perdeu sua companheira. Talvez Deus dê a ele uma outra companheira, e por meio desta companheira ele vai ter então uma grande nação. Mas não é esse o caminho de Deus, não é esse o plano de Deus, e essa mentira coloca em risco não só ele, mas também os seus vizinhos. Olha o versículo 17. Mas o Senhor puniu o Faraó e a sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso o Faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a, vá. A seguir, o Faraó deu a ordem para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse com a sua mulher e com tudo o que possuía. Veja, está acontecendo aqui aquilo que não era o ponto principal da vida de Abraão e da sua família. Deus chamou Abraão e sua família para ser uma bênção para todas as famílias da terra. E o que Abraão e sua família está sendo nessa terra? Maldição. Deus está levando a sério aquilo que ele falou com ele: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E agora Faraó toma a mulher de Abraão para o seu harém, e Deus, de maneira severa, pune. Faraó percebe isso. E é pela boca de um ímpio que Abraão é repreendido. Mas quantas são as vezes, queridos, que nós escolhemos a mentira ou a preservação de nós mesmos a qualquer custo? A custo da estabilidade da nossa família, a custo da nossa vida e do nosso testemunho espiritual. Muitos são aqueles que escolhem caminhos para a sua promoção, e aqui no caso, Abraão inclusive ganha muito com isso, ganha jumento, jumenta, ganha servos, fica rico. E muitos podem pensar: esse é um caminho, eu vou ganhar com isso. E quantos colocam a sua família em risco por causa dos seus ganhos? Estes ganhos vão ser um grande problema na vida de Abraão. É por causa desses ganhos que nós vamos ver no capítulo 13, 14, Abraão tem uma ruptura com o seu sobrinho, eles têm que se separar. E Ló vai para as cidades de Sodoma e Gomorra, na região de Sodoma e Gomorra. Depois Abraão, no capítulo 14, tem que voltar e lutar uma guerra para resgatar o seu sobrinho, porque havia grana envolvida na parada. E muitos são aqueles que acham que o que de fato é bênção é o ganho financeiro, o ganho de capital, custe o que custar. E Abraão colocou a sua família em risco, colocou os vizinhos dos quais ele estava na terra em risco.
trouxe maldição aos seus vizinhos. E aí a gente pensa, depois dessa situação, Abraão entendeu e aprendeu, né? Aprendeu nada. Lá em Gênesis capítulo 20, depois se você quiser ler em casa, ele repete a mesma cena. Ele chega numa terra chamada Gerar. E lá em Gerar ele olha para sua esposa e ele fala, você ainda está muito bonita, e eu tenho medo deles acabarem comigo, vão dizer que você é minha irmã. Porque nas famílias existe também essa problemática desde Abraão, desde antes de Abraão. Às vezes a gente não aprende com os nossos erros. Às vezes colhemos frutos amargos, mas repetimos as mesmas práticas, repetimos os mesmos cenários. Agora no capítulo 20 de Gênesis, Abraão é repreendido novamente por um homem ímpio. Deus fala para ele em sonho, não toque nessa mulher, porque ela é mulher de Abraão. E Abimeleque vai até Abraão e diz, por que você fez um negócio desse comigo? Deus me disse que você é um profeta, e que grandes dificuldades estão sobre a minha casa, por sua causa, porque eu tomei a sua mulher, porque você disse que era sua irmã. E Abraão vai dizer, bom, na verdade ela é meio minha irmã, assim, sabe? Não era mentira de tudo, não. Era meia verdade. Mas meia verdade é mentira inteira. E aí nessa situação, Abraão sai com a sua esposa e vai embora, e mais uma vez há uma tentativa de compensar ali Abraão pelos seus problemas, e Abimeleque dá mais uma ruma de coisa para ele. Queridos, a mentira na família é um grande perigo de acontecer para a nossa preservação, de acontecer para que a gente pareça bem, e não fosse só a mentira um problema em si, a mentira ela é discipuladora, ela faz discípulos. Abraão é esse mentiroso. Diz o texto lá em Gênesis 20 que todas as cidades onde ele chegava com essa mulher, ele dizia, ela é minha irmã, não é minha esposa. Todas as cidades, não foi só essas duas situações. Ele era um mentiroso compulsivo. E como a mentira é discipuladora, se você está com a sua Bíblia aberta aí, abre lá em Gênesis 18. Gênesis 18. Lá no versículo 10, diz então que o Senhor está falando aqui com Abraão, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, olha o versículo 12, por isso, riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Olha o verso 13, mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Olha o verso 15. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse, não negue, você riu. Veja, ela está diante do Senhor e ela ri da promessa do Senhor. E Deus pergunta, por que você riu? Ela diz, eu não ri. Veja, alguém que tem coragem de mentir para Deus. Se esse não é o ápice da mentira, eu não sei o que é. Porque a mentira, ela é discipuladora. Mas não só isso. Essa história, tanto do capítulo 12 quanto do capítulo 20, em que Abraão mente sobre a sua esposa, se nós que não somos da família conhecemos, imagina a família que era dele, se não conhecia essa história. E a Bíblia vai nos dizer, lá em Gênesis 26, que quando o filho de Abraão, Isaque, chega na terra de Gerar, ele olha para sua esposa Rebeca, esposa errada, ele olha para sua esposa Rebeca, e diz, Rebeca, você é muito bonita, e eu tenho medo deles me matarem por sua causa, vão dizer que você é minha irmã? Onde será que ele aprendeu isso? A mentira é discipuladora. Quando mentimos diante dos nossos filhos, estamos ensinando os nossos filhos a mentir. Os maiores exemplos na vida dos nossos filhos somos nós, os pais. Nossos filhos aprendem muitas coisas na igreja, mas a vida de fé é vivida dentro de casa, com o nosso exemplo, com a nossa vida.
mais do que com as nossas palavras. E a mentira é esse problema. Uma saída fácil, talvez, para problemas. A tentação aí de ganhos à custa da nossa infidelidade ao Senhor. Essa família tem problema. A mentira é um desses problemas, mas não só isso. Há também um problema de precipitação. Voltando lá para Gênesis 12, nós vemos essa situação em que Abraão está no Egito, mente, aí vem o capítulo 13, a desavença entre ele e seu sobrinho Ló, por causa do dinheiro. No capítulo 14, ele tem que salvar Ló. No capítulo 15, Deus reforça a sua aliança, reforça as suas promessas com Abraão. E aí começa o capítulo 16, que diz o versículo 1, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Mais um problema nessa família. Precipitação. A gente já viu isso antes, né? Fome na terra, sai correndo para o Egito, dá uma problemada toda. Agora Deus havia dito, Abraão, você vai ser uma grande nação. No capítulo anterior ele repete isso. E Abraão diz, Senhor, mas como é que eu vou ser uma grande nação se as minhas coisas eu vou ter que deixar para o meu servo Eliezer? Porque eu não tenho filho. E Deus diz, você vai ter filho, Abraão. Fica na fé, você vai ter filho. O problema é que a ansiedade não nos faz esperar por Deus. A ansiedade nos faz precipitarmos. Tomar novamente o controle nas nossas mãos. E pode ter muita boa intenção aqui. Pode ter muita boa intenção. Vamos lembrar que isso aqui é um contexto cultural. Isso era comum. Esse tipo de barriga de aluguel era comum. Naquela cultura era contada as servas de uma mulher como a extensão dela mesma. Então, quando a mulher não tinha capacidade de gerar, naquela cultura era permitido que o marido deitasse com uma das suas servas e que aquele filho que nascesse era considerado filho da senhora, como uma barriga de aluguel muito esquisita. Então, na cabeça de Sara, talvez, bom, Deus prometeu, eu estou velha, Abraão está velho, eu já passei do tempo de conseguir engravidar, então, vamos dar uma ajudinha para Deus. E a gente muitas vezes se mete em encrencas tentando dar uma ajudinha para Deus, né? Tentando fazer as coisas à nossa forma. Eu creio em Deus, eles criam em Deus. A Bíblia diz de maneira clara que eles criam que aquela promessa que Deus fez era real. E mais uma vez defendendo Sara. Até agora Deus não falou nada sobre ela. Só falou de Abraão. Abraão, você vai ser uma grande nação. Você vai ser uma grande nação. Lá no capítulo 17, Deus vai dizer, é por meio de Sara que isso vai acontecer. Mas até agora não estava implícito isso. Ou não estava explícito isso. Tentaram dar um jeitinho. Cheio de boas intenções. Porque estavam ansiosos. O tempo está passando. Está demorando demais para que as promessas se cumpram na minha vida. E essa ansiedade faz com que eles tomem uma atitude. Veja, a ansiedade é uma forma de dizer que Deus está atrasado. Ou de que o caminho que Ele tem para nós não é o melhor. Quando estamos ansiosos por aquilo que Deus já nos prometeu, e a ansiedade vai corroendo o nosso coração, isso é o mesmo que dizer, Deus está atrasado. Parece que Deus se perdeu no caminho. Este não é o melhor caminho, deixa que eu tome a minha própria decisão, deixa que eu faça do meu jeito. E aqui essa família, mais uma vez, toma uma atitude precipitada. Veja, embora Deus havia prometido suprir na vida deles a caminhada, os cuidados, eles não sabiam como. Assim como também para nós, Deus nos prometeu suprir. Deus prometeu suprir a nossa vida. Em Mateus capítulo 6, Jesus nos diz que tudo aquilo que nos é necessário para a vida será acrescentado, se estamos olhando para o Senhor. Mas quantas são as vezes que nós continuamos a nos precipitar, a deixar de lado a oração, a deixar de lado a confiança em Deus e tomar as prerrogativas na nossa mão. Na vida de Sara, isso era um problema ainda maior, porque ela queria ser mãe. Isso aqui eu chamo de identidade baseada em predicados. Predicados. Ela queria ser mãe, mas não estava conseguindo, o tempo estava passando. Então, eu preciso ser mãe. Naquela cultura, ser mãe era não só uma bênção, mas uma obrigação. A mulher que não dava filhos era considerada um grande problema. Nunca era culpa do homem.
problema não eram os homens inférteis, o problema eram as mulheres. Ao ponto de que na história muitos reis, muitos faraós, vez após vez, matavam as suas esposas, dizendo, ela não me deu um filho. Aí casava de novo, ela não me deu um filho, morre. Daí casava de novo, e o problema era ele. E dentro dessa cultura, identidade era marcada também por aquilo que se faz. Assim como na nossa cultura. Muitos baseiam a sua identidade nos seus predicados. Pergunta, qual é o seu nome? Fulano. O que você faz? Essa é a pergunta logo na sequência. Porque você é definido por aquilo que você faz nessa sociedade. Você não é definido por aquilo que você é em Cristo. Nessa sociedade, não. Você é definido por aquilo que você faz, aquilo que você tem. E, queridos, nós podemos cair neste erro de definirmos a nossa identidade pelos nossos predicados. E quando nós não definimos a nossa identidade em saber que somos filhos de Deus, nós vamos buscar a nossa identidade em outras coisas. Sara podia simplesmente dizer, eu sou alguém alcançado pela graça. Deus chamou a mim e o meu marido para um grande projeto, para um grande propósito. Mas o que Sara está vendo é, eu não sou mãe. E quando a nossa identidade está baseada nos nossos predicados, enquanto nós não alcançarmos os nossos predicados, nós não alcançaremos a felicidade. Quando o nosso predicado é, eu quero ser mãe, eu preciso ser mãe, eu quero ser esposa, eu quero ser esposo, eu quero a promoção, eu quero ser gerente, eu quero ter uma faculdade, eu quero ter um mestrado, eu quero ter um doutorado. Nada de errado nessas coisas, elas são importantes, elas são boas. O problema é quando a nossa identidade está baseada nessas coisas. E enquanto elas não são atingidas, o nosso senso de identidade está no chão. Enquanto eu não me caso, eu estou incompleto, destruído. Enquanto eu não passo no concurso, eu estou completo, destruído. Enquanto eu não tenho filho, estou completo, destruído. Mas quando nós entendemos que a nossa identidade está baseada em sermos filhos de Deus, de que nós fomos aceitos em Cristo Jesus, que Deus nos chamou para si, que Deus nos amou desde antes da fundação do mundo, que Deus nos entregou o seu Filho, para que por meio dele nós nos tornássemos filhos de Deus. Quando nós entendemos o nosso valor aos olhos do Senhor, todos os predicados se tornam apenas um a mais da graça de Deus. E nós podemos dizer, eu quero muito ser pai, ser mãe, ser marido, ser esposa, eu quero muito ganhar uma promoção, eu quero muito conseguir uma faculdade, um mestrado, um doutorado, mas enquanto isso não acontece, ou se isso não acontecer, eu estou completo em Deus, porque a minha identidade está pautada na minha relação com Ele, e não nos meus predicados, porque na busca por predicados nós colocamos tudo em jogo, muitas vezes a nossa família. Para termos uma segurança financeira, uma estabilidade financeira, colocamos inclusive a família em jogo. Colocamos a nossa espiritualidade em jogo, a nossa vida com Deus em jogo, porque nós queremos atingir um padrão que nós estabelecemos como sendo a nossa identidade. Sara queria ser mãe. E vemos aqui um traço muito interessante entre Sara e Eva. Entre Sara e Eva. E entre Abraão e Adão. Sara chega no ouvidinho de Abraão e diz, Abraão, deita lá com a minha serva. E Abraão fala, não, está amarrado em nome de Jesus. Né? Deus vai nos dar a vitória. Deus vai cumprir a sua promessa. É isso que Abraão faz. Mal a Sara fechou a boca, ele já estava na tenda com a outra. Abraão, como chefe do lar, tinha a prerrogativa de dirigir a sua família. Mas diante dessa situação, ele resolveu se sujeitar. Veja, não estou dizendo que Abraão não foi culpado, ele foi culpado. Era a prerrogativa dele. Mas quando um homem se omite, ele abre espaço para que outros tomem decisão por ele. E era responsabilidade de Abraão conduzir a sua família. Mas por se acovardar, ele permitiu que a sua esposa lançasse no seu ouvido um caminho diferente, em oposição a Deus. E em passividade, ele atendeu, ele acolheu. Isso pode continuar acontecendo nas nossas relações, queridos. Quando marido e esposa não têm uma sinergia, e que as decisões que o homem tem que tomar, ele não toma,
E aí a esposa tem que tomar a decisão. E às vezes essa decisão não é a melhor. Lá em casa, de vez em quando, queridos, deixa eu dar um exemplo bem baixo, porque a resposta está bem baixa, no sentido de não muito agressivo. Às vezes a minha esposa, não sei se na sua casa é assim, ela fala: Jean, eu preciso que faça um furo na parede em tal lugar. E há uma regra na vida dos homens que é, uma vez que você disse, está dito. Não precisa ficar lembrando a cada 6 meses. E às vezes eu não faço. Aí ela vai lá e faz. Aí eu tenho que ir lá e corrigir o que ela fez. Mas por quê? Por uma omissão. Por algo que eu deveria ter feito. Óbvio que essa é uma ilustração simples, mas quantas outras coisas nós podemos fazer assim, queridos? Quando os homens que deveriam tomar a ação, tomar a direção, se omitem, colocam sobre as suas esposas um peso que não é delas. E elas se veem obrigadas a fazer algo que o banana não fez. E agora eu me chamei de banana. Mas esse é um problema na vida de Abraão, que vai ser um problema na vida de Isaac, que vai ser um problema na vida de Jacó. Porque a passividade também é discipuladora. E na nossa geração, nós estamos vivendo uma geração de homens banana, que não tomam atitudes, que querem simplesmente que a esposa tome atitude, principalmente diante de dilemas. Por quê? Porque se der errado, a culpa foi sua. Transferindo a responsabilidade, terceirizando a responsabilidade. E isso trouxe, obviamente, consequências. Abraão tem um filho com essa serva chamada Agar. E isso traz uma dinâmica muito complicada dentro da família. Agar começa a brigar com Sara. Isso traz revolta no coração de Sara, obviamente. Aí ela vai dizer: Abraão, como é que você faz um negócio desse comigo? Eu só estava cumprindo o que você pediu, e aí a bagunça está feita. E Abraão expulsa Agar de sua casa. Imagine o coração desta mulher. Ela era serva, ela não tinha opção, ela não tinha escolha, ela foi abusada. Não sabemos se ela tinha algum tipo de predileção por Abraão, não, mas ela estava cumprindo com uma obrigação naquela cultura. Uma mulher abusada que teve um filho deste abuso, e ela é agora lançada fora, para a sua própria sorte. Mas o Deus que é gracioso também com Agar. Deus preserva Agar. Deus preserva Ismael, filho de Agar. E Deus promete que ele também seria uma grande nação. Mas há treta. Há treta entre Ismael e Isaque, o filho da promessa. Até hoje. Os ismaelitas são os povos de origem árabe, muçulmanos hoje, que até hoje brigam por um pedacinho de terra chamado Israel. Dentro de todo o território de Israel, o lugar mais sagrado para o judeu é o Monte do Templo. E esse Monte do Templo está debaixo da autoridade palestina. Está nas mãos de Ismael. E os judeus não podem adorar no lugar mais importante da sua religião. Porque lá atrás Abraão escolheu dar uma ajudinha para Deus. Quantas vezes as nossas ajudinhas nos colocam em problema? Meus queridos, isso não é um problema só de Abraão. Isso também é um problema nosso. Desde a queda, o pecado se manifesta de inúmeras formas. Esse é um problema do coração. Desde a queda nós temos medo, nós mentimos, nós nos precipitamos. Porque o nosso coração confia muito mais em nós do que em Deus. Ou confia muito mais na nossa incapacidade do que confia na capacidade de Deus. E aí tomamos tantas decisões. Queremos dar uma ajudinha para Deus. E isso acontece até com aqueles que creem. Até com aqueles que dizem: eu recebi a Cristo, eu amo a Cristo. A infidelidade a Deus, o medo, o caminho errado, acontece até mesmo na vida daqueles que temem ao Senhor. Porque essa é a nossa condição do lado de cá. Mas veja, Deus cumpriu a sua promessa na vida de Abraão e Sara, apesar da vida de Abraão e Sara. A bondade de Deus, a graça de Deus foi vista nesta família, apesar da vida deles. Nós vemos lá em Gênesis 26, quero te convidar a abrir esse último texto, Gênesis 26. Verso 1 diz:
desculpa, é Gênesis 21. Gênesis 21, verso 1. Gênesis 21, verso 1 diz: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, já em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria a filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Olha a pergunta dela: quem diria que Sara daria um filho a Abraão? Quem diria? Deus. Deus disse. Mas Deus cumpriu a sua promessa apesar dos fracassos desta família. Porque entenda uma coisa: a fidelidade de Deus não depende de nós. As promessas de Deus não dependem da nossa capacidade de perfeição. Obviamente somos chamados a caminhar em novidade de vida, em semelhança a Cristo. Mas o que nos sustenta é a fidelidade de Deus, e não a nossa capacidade de sermos fiéis. Deus fez a sua vontade na vida de Abraão. Abraão fracassou como nosso representante. Ele não teve uma vida perfeita. Imagina se a nossa salvação dependesse da perfeição de Abraão. Imagina se a promessa de Deus se cumprindo na pessoa de Cristo, descendente de Abraão, se ela dependesse de Abraão, ainda estaríamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Abraão é esse que creu de maneira imperfeita. Abraão é esse que se precipitou porque não confiou em Deus. Abraão é esse que mentiu para preservar a sua própria vida ao custo do resto. Abraão é esse que teve caminhos e direções como se ele fosse Deus. Mas graças a Deus que o nosso representante é outro. O nosso representante é Cristo. E embora Abraão tentou ser Deus de maneira errônea, aquele que é sempre Deus se esvaziou e se fez homem. Enquanto Abraão mentiu para preservar a sua própria vida, Cristo, que é a verdade, viveu de maneira justa, plena e perfeita em sabedoria ao Pai, ao custo de sua própria vida. E é em Cristo Jesus que são benditas todas as famílias da terra. A promessa que Deus fez a Abraão, o imperfeito, que passou ao longo de genealogias e de famílias imperfeitas, culmina na pessoa de Cristo, o completamente perfeito, para que por meio da graça que existe no Filho perfeito de Abraão, haja esperança para as nossas famílias. Há esperança para a minha família, há esperança para a sua família, e essa esperança não está repousada na perfeição de Abraão, está repousada na perfeição de Cristo. Ele cumpriu em nosso lugar. Amém, queridos? Se puder, coloque-se de pé, nós vamos orar. Firme a sua identidade e a sua confiança em Deus, e não na sua própria capacidade. Tema ao Senhor. Examine o seu coração e veja quais são as áreas da sua vida em que você tem sido mais tentado ao medo, ao fracasso, à ansiedade, e apoie a sua identidade em Cristo. Vamos orar, querido.